Olá, boa tarde a todos e a todas. Vou começar a apresentação do meu trabalho, The Colonial Approach to Language Diversity, Resistance, Power and Reclamation of Linguistic Plurality. A linguagem, enquanto campo de poder e dominação, ela ocupa um lugar central nos estudos pós-coloniais e subalternos, particularmente na análise das estruturas coloniais que se perpetuam mesmo após o fim formal do colonialismo. A imposição das línguas coloniais, sobretudo o inglês, o francês, o espanhol e o português, foi um dos pilares fundamentais do projeto colonial, não só como meio de comunicação, mas como forma de violência simbólica e apagamento epistemológico. Assim, a relação entre os estudos coloniais, os estudos subalternos e a análise da linguagem, ela é fundamental para compreender as múltiplas formas pelas quais o colonialismo ele moldou os sistemas políticos e econômicos e também como ele moldou as estruturas discursivas que organizam o saber e a legitimidade. Os estudos subalternos, inicialmente centrados ali na história da Ásia, trouxeram à tona a importância da linguagem como meio de exclusão epistêmica, onde o subalterno ele é silenciado, não só pela ausência de uma voz, mas, sobretudo, pela impossibilidade de ser compreendido nos marcos da racionalidade colonial. Então, ao se integrar essas abordagens com a crítica decolonial latino-americana, como a de Walter Mignolo, Aníbal Quijano e Catherine Walsh, amplia-se aí a compreensão dessa linguagem como uma tecnologia de poder global, operando simultaneamente na exclusão das línguas indígenas, na padronização eurocêntrica do conhecimento e na subordinação dos sujeitos racializados. E essa articulação entre os estudos pós-coloniais, os estudos subalternos e decoloniais, permite não apenas mapear os mecanismos de dominação linguística, mas também de visibilizar as práticas de resistência e de resistência que emergem das margens, desafiando aí o monolinguismo colonial e reconfigurando os horizontes do pensamento crítico. A linguagem colonial, ela não foi só um mecanismo de imposição cultural, ela foi e ainda é, em certa medida, uma condição para a organização do trabalho colonial, a administração do império e a formação de subjetividades dóceis ao poder imperial. Segundo Chong, no seu livro The Colonizer the Mind, a imposição da língua do colonizador é um ato linguístico, mas, sobretudo, é um ato político e psicológico profundo. Para este estudioso, a colonização da mente ocorre quando o colonizado ele começa a pensar, sentir, imaginar dentro das estruturas culturais e linguísticas impostas pelo colonizador. Esse autor ele defende a importância da recuperação das línguas africanas, por exemplo, como parte essencial da resistência anticolonial e da reconstrução de uma epistemologia própria. E isso também é importante porque quando se percebe que a violência do colonialismo ela não representa só uma expoliação econômica ou um controle territorial, mas, sobretudo, que ela deve ser entendida como uma invasão do imaginário, como ela deve ser entendida, compreendida dentro da captura da subjetividade do colonizado. Assim, o idioma do colonizador se torna um espelho distorcido onde o sujeito colonizado ele é forçado a se ver com os olhos do opressor, uma operação que ela é brutal de alienação ideológica, portanto, a reafirmação dessas línguas africanas não é só uma questão que muitas vezes é colocada de um folclore ou de uma identidade, né? O idioma imposto pelo colonizador, ele é um veículo da ideologia burguesa eurocêntrica e a sua manutenção após a independência tem sido a continuação da dependência cultural e política sob outras formas. A colonização da mente, assim, ela é funcional à reprodução do capital nas periferias do sistema mundo, pois ela rompe com a autonomia cultural necessária para que os povos possam construir projetos históricos próprios. Sendo assim, a resistência linguística, ela não é um apelo nostálgico, mas ela é um gesto emancipatório, essencial. Assim, ao escrever uma língua nativa, por exemplo, em Jung, não se trata só de afirmar essa tal identidade, entre aspas, subalterna, mas nesse ato se desafia diretamente esse monopólio simbólico do Estado neocolonial e do mercado também editorial global. A libertação ela acaba não começando com armas, não sendo de armas, mas ela começa com as palavras e, sobretudo, com o direito de nomear o mundo a partir de si próprio, né?
Da mesma forma, a Gayatri Spivak, no ensaio conhecidíssimo, Pode o Subalterno Falar, ela argumenta que a linguagem do colonizador ela marginaliza o subalterno, impedindo aí sua capacidade de expressão autêntica dentro das estruturas discursivas dominantes. O subalterno, mesmo quando ele tenta falar, ele é mediado por categorias e códigos que pertencem ao poder hegemônico, tornando sua fala incompreensível ou inaudível dentro da lógica colonial. A língua do colonizador é, em última instância, a língua do mercado, do Estado burguês, da escola disciplinar e do aparato jurídico que organiza essa exploração do trabalho e a dominação de classe. Então, quando a Spivak afirma que o subalterno não pode falar, ela está, na verdade, denunciando que não se trata de uma mera ausência de voz, mas, na verdade, de uma interdição estrutural. O sistema ele só permite que se fale nos termos da sua própria dominação. Caso contrário, ele não ouve o sujeito. Assim, o subalterno, mesmo quando ele fala, ele é traduzido, ele é reconfigurado, ele é distorcido pelos filtros da razão ocidental, da academia eurocêntrica e das instituições que sustentam aí essa dominação, que é uma dominação de classe. A fala subalterna, portanto, ela não é só interceptada, ela é performada por categorias que a tornam inteligíveis apenas se for neutras, se for domesticada, se for mercantilizável. Spivak nos mostra que a linguagem do colonizador, essa linguagem que é do capital global, do direito burguês e da ciência positivista, ela é um código de controle, uma grade semântica que dita o que pode ou não pode ser considerado como conhecimento, que pode ser considerado ou não como verdade, o que pode ser considerado ou não como história. Subalterno, ao tentar se inserir dentro desse código, ele perde a própria alteridade, né? Ele torna-se mais um dado a ser consumido pela essa máquina do saber ocidental. E há aqui uma crítica feroz a essa lógica de representação, inclusive aquelas empreendidas por intelectuais que muitas vezes se mostram como bem intencionados. Então, a Spivak, quando ela se interroga quem fala pelo subalterno e mais em que idioma o subalterno fala, a sua denúncia ela acaba sendo também um alerta aos discursos que pretendem ser pós-coloniais, mas que não questionam a base linguística e epistêmica da colonização. Assim, aquela frase célebre, o subalterno não pode falar, ela é uma acusação que ela é contundente, uma acusação de que o sistema de linguagem capitalista, ele é um cárcere sem janelas. Cárcere sem janelas porque ele é uma prisão simbólica absoluta, não só a nível material, mas epistemológica, ontológica e histórica. Então, quando dizemos que o sistema de linguagem colonial é um cárcere sem janelas, estamos também afirmando que ele aprisiona a possibilidade mesma da existência autônoma do subalterno, não oferecendo nem sequer a ilusão de visibilidade ou uma ilusão de saída. Se trata aqui de um espaço onde se fala, mas não se é ouvido, onde se é forçado a usar palavras que pertencem a um código que já decidiu de antemão que é compreensível, que é legítimo, que é verdadeiro. É sem janelas, porque, diferentemente de outras formas de prisão, onde ainda há a possibilidade de se olhar ao mundo exterior, de imaginar o que tem fora desse sistema, o discurso colonial, em sua maquinaria linguística, ele não permite sequer vislumbrar uma outra ontologia possível, pelo menos de forma aparente. Ele captura a linguagem do subalterno e recodifica, anulando o seu conteúdo insurgente. Então, o subalterno ele pode até falar, mas a sua fala é imediatamente absorvida, domesticada, traduzida nos termos dessa ordem dominante, tornando-se inaudível como resistência. Quando a gente fala que tem a crítica à ciência positivista, é que ela, nesse contexto, a gente nota que não é uma recusa da razão ou uma recusa do conhecimento empírico. A Spivak só está fazendo uma denúncia de como o positivismo, enquanto regime, ele serviu historicamente ao projeto colonial e ao capitalismo imperialista. O positivismo, sobretudo em sua forma europeia, oitocentista, ele se fundamenta na crença de que há apenas uma única realidade objetiva, acessível pela razão científica, que é uma razão neutra, que é universal. Isso significou, na prática, que apenas os saberes que se enquadravam dentro desse modelo objetivo, mensurável e verificável, eram considerados legítimos, o que excluiu e silenciou as cosmologias, os sistemas espirituais, os conhecimentos indígenas, africanos, a sabedoria camponesa, que não cabiam nas fórmulas desse laboratório europeu. Né?
O conceito de epistemicídio, né, ele refere-se a uma destruição sistemática dos saberes dos povos colonizados, especialmente os saberes orais, espirituais, os cosmogônicos e comunitários que não se alinham com a racionalidade eurocêntrica. A linguagem colonial, ela funciona aqui como um veículo dessa destruição, ao instituir o idioma europeu como o único meio legítimo de conhecimento, que marginaliza e deslegitima as formas nativas de pensar e conhecer o mundo. E esse processo ele é inseparável da lógica do capital, como apontam, por exemplo, os estudos marxistas anticoloniais do Frantz Fanon. Em O Condenado da Terra, Fanon mostra como a dominação linguística está ligada à reificação do sujeito colonizado, tratado aí como um objeto de exploração econômica simbólica. A linguagem europeia se torna não só um código comunicativo, mas se torna um modo de existência social imposto, um instrumento de alienação e um instrumento de desumanização. Fanon escancara aqui que a linguagem não é uma ponte entre sujeitos, mas ela é uma arma forjada nas fornalhas do colonialismo e da supremacia racial. A língua do colonizador, imposta ao colonizado, ela não comunica, ela comanda, ela classifica, ela humilha. Então, Fanon, ele compreende a linguagem como essa dimensão íntima da subjetividade. Quando o colonizado ele fala o idioma do colonizador, ele não está só adotando palavras, ele está sendo moldado por um horizonte simbólico onde ele já é considerado inferior. A gramática imposta é a gramática de servidão, e os signos carregam o peso de uma ordem social que o definem como coisa. E é nesse ponto que Fanon articula a dominação linguística, a reificação marxista. O sujeito colonizado ele é arrancado de si e transformado em objeto, um corpo falante que repete sem escolha os códigos da sua própria subjugação. Né? O que se vê, portanto, é uma alienação total, porque a linguagem, que deveria ser o campo de autonomia e de invenção do mundo, ela é capturada para produzir o consentimento, a obediência, a naturalização da desigualdade. Fanon, ele denuncia que o colonizado, ele internaliza esses valores, o juízo e até os gestos e silêncios do colonizador, e o faz como se fosse natural. A linguagem, a língua europeia, então, ela não é só falada, ela fala através do colonizado, apagando aí suas palavras, apagando suas histórias e apagando aí também a sua humanidade. Né? Nos estudos subalternos, especialmente os do coletivo do Subaltern Studies, a linguagem aparece também como um campo de resistência. Nas populações subalternas, apesar da violência epistêmica, elas encontraram e encontram ainda formas de preservar e reinventar suas línguas e saberes. A oralidade, os dialetos, as línguas crioulas e as formas híbridas de expressão, elas são vistas como práticas insurgentes contra o monopólio epistêmico das elites coloniais e pós-coloniais. Um caso histórico a se lembrar é a Revolução Haitiana, que foi a primeira revolta bem-sucedida de escravizados no mundo moderno, que resultou aí na independência do Haiti em 1804. No cerne dessa insurreição estava o crioulo haitiano, uma língua nascida da fusão entre os dialetos africanos e o francês colonial, e essa língua comum permitiu que escravizados de diferentes origens étnicas se comunicassem e organizassem a resistência. Durante a cerimônia de Boa Caimã, em 1791, considerada o marco inicial da revolta, os líderes utilizaram o crioulo para unir os participantes em torno de um objetivo comum, que era a liberdade. E essa língua ela serviu como veículo para expressar a cosmovisão e os valores dos insurgentes, desafiando aí a hegemonia cultural e linguística imposta pelos colonizadores franceses. Mas, após a independência, no entanto, o francês ele se manteve como a língua oficial do Estado haitiano, o que manteve aí uma divisão linguística e social. O crioulo, falado pela maioria da população, continuou marginalizado, refletindo aí, de fato, os persistentes desigualdades estruturais e simbólicas de tantas e tantas ocupações. Também um outro exemplo é que no sul do México, o movimento zapatista, liderado pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional, emergiu em 1894 e, como uma resposta à opressão histórica das comunidades indígenas, é interessante lembrar que, desde o início, os zapatistas reconheceram a importância das línguas indígenas na construção de uma sociedade autônoma. E essas línguas são utilizadas em todas as esferas da vida zapatista, na educação, na governança, na comunicação. Por exemplo, a Rádio Insurgente transmite programas em várias línguas indígenas, promovendo a cultura local, fortalecendo a identidade comunitária. Além disso, as escolas zapatistas ainda hoje ensinam em línguas indígenas, o que desafia o sistema educacional estatal,
que historicamente sempre tentou erradicar essas línguas em favor do espanhol, exceto hoje com o novo governo. Então, a persistência da colonialidade linguística, ela está ligada intrinsecamente à reprodução dessas hierarquias coloniais do saber, como diz Quijano, e também para Mignolo, a imposição desse monolinguismo colonial, especialmente a centralidade, hoje em dia também a gente lembra do inglês como língua global, ela não representa só uma preferência comunicativa, né? Mas ela é uma forma de epistemologia dominante que subordina outras formas de conhecimento e de expressão. Na obra The Dark Side of the Renaissance, Mignolo mostra que a linguagem foi um instrumento de controle epistêmico desde os primeiros contatos coloniais, vinculando aí diretamente a língua ao projeto de modernidade, ao projeto de colonialidade. Do mesmo modo, a Catherine Walsh enfatiza que a linguagem ela é um dos principais territórios de disputa do processo de descolonização do saber e da existência, né? Ela argumenta que a desvalorização das línguas indígenas e afrodescendentes nas escolas e instituições públicas não é apenas uma consequência do racismo estrutural, mas ela é parte de um projeto político que visa aí apagar a epistemologia às outras, que para ela a resistência linguística é uma prática de reexistência, ou seja, uma forma de reconstruir modos de vida e modos de pensamento a partir de referências culturais que são subalternas. Que são subalternas. Nesse contexto, a exclusão das línguas subalternas das políticas educacionais, comunicacionais, ela não deve ser lida só como uma omissão, mas ela é uma estratégia ativa de manutenção dessa ideia colonial. Como mostra aí o Mignolo e a Walsh, romper com esse paradigma exige uma reconfiguração radical das formas de ensinar, de produzir conhecimento, de organizar a vida pública, ou seja, é uma tarefa que passa necessariamente pela revalorização das línguas indígenas, das línguas locais. Né? Hoje em dia, nós também temos uma outra questão, que, como já vimos, a linguagem colonial ela não foi só uma imposição cultural, né? Ela constituiu uma infraestrutura simbólica, para lembrar também o Gramsci, essencial para a organização do trabalho colonial, a administração do império e a formação dessas subjetividades dóceis. Foi por meio dela que se disciplinaram corpos, que se codificaram comandos, que se naturalizou a posição subordinada dos povos colonizados dentro da divisão internacional do trabalho. Então, a língua do colonizador foi e tem sido ainda instrumento de coerção e consentimento, articulado a uma lógica de exploração material e a hierarquia racial. Essa função da linguagem, como tecnologia de dominação, ela persiste com outras formas do sistema migratório global contemporâneo. Hoje, trabalhadores migrantes, majoritariamente oriundos do sul global, eles são incorporados nas economias centrais como força de trabalho precarizada, força de trabalho barata e racializada, e nesse contexto a linguagem ela opera novamente como condição de acesso e como condição de barreira, tal como ocorria no regime colonial. A língua dominante do país de acolhimento, ela não só determina a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, mas ela também define os limites da cidadania, do reconhecimento e da dignidade. Os imigrantes, sujeitos diaspóricos, eles são forçados, muitas vezes, a navegar entre múltiplos sistemas de opressão linguística. De um lado, enfrenta a exigência da assimilação à língua hegemônica do país de acolhimento, geralmente europeu do norte global, que se impõe, uma língua que se impõe como condição para o acesso a direitos e à cidadania. E, de outro lado, eles carregam a marca dessa imposição histórica da língua colonial em seus países de origem, que continuam a relegar ao silenciamento as línguas indígenas, línguas africanas, crioulas ou comunitárias. Essa dupla subjugação linguística, exercida tanto no ponto de partida quanto no de chegada, ele reflete e atualiza a lógica da colonialidade do poder, conceituada aí já pelo Quijano, segundo o qual a linguagem opera como um instrumento de classificação social e de hierarquização epistêmica. Nesse contexto, a língua ela funciona como um critério de pertencimento que seleciona quem pode ser ouvido, reconhecido e legitimado como sujeito pleno. No entanto, essas populações elas não se limitam a condições de vítimas de violência simbólica, é importante dizer isso. Pelo contrário, essas populações elas têm articulado formas criativas e insurgentes de resistência, reapropriando-se de suas línguas maternas e reconstruindo também territórios simbólicos por meio da oralidade, da arte, da performance,
e também das mídias digitais. Quando que Han adverte que a colonialidade do poder não é resíduo do passado, mas uma estrutura profunda e durável que organiza o presente global, ele está pensando aí nessas experiências vividas também por imigrantes e essas comunidades diaspóricas, né? Essa estrutura que se revela com muita nitidez. Ela é essa estrutura que atravessa a língua, que atravessa o corpo e o espaço, e evidencia como a dominação colonial ela se reinventa nos circuitos do capital, da mobilidade forçada e dessa cidadania que é seletiva. Esses sujeitos linguísticos vivem sob uma tensão permanente. Elas são compelidas a abandonar suas línguas maternas, em nome de uma integração que exige silêncio, conformidade ou apagamento de suas vozes, e a língua dominante do país de acolhimento é o filtro de cidadania. Né? Sem ela, não se acessa ao trabalho digno, à saúde, à justiça ou participação política. Mas mesmo quando esses migrantes, esses sujeitos dominam essas línguas, eles seguem ainda sendo marcados como os outros, né? Seja por seu sotaque, seja por sua gramática, seja pelos seus modos de dizer como é o mundo. Ou seja, a língua dominante do país de acolhimento, ele opera como um verdadeiro filtro de cidadania. Sem ela, o acesso ao trabalho digno é negado, os atendimentos de saúde são precários, o sistema de justiça se torna um labirinto intransponível e a participação política se reduz a um privilégio reservado aos fluentes da norma. Né? Não é nem só da língua, é da norma. Em outras palavras, sem essa língua, o migrante ou refugiado ele permanece à margem, ou seja, está legalmente presente, mas socialmente ausente daquele território. Simultaneamente, são também cobrados e pressionados a manter viva a língua do colonizador original, o português, o francês, o espanhol. Essas línguas que já haviam sido impostas como ferramentas de controle nos países de origem, elas reaparecem no exílio como códigos de prestígio, deslegitimando ainda mais as línguas comunitárias de origem. E aqui se revela a astúcia do poder colonial. Essas línguas que oprimiram voltam a ser celebradas como patrimônio, enquanto as línguas comunitárias, aquelas forjadas nas roças, no terreiro, nas quebradas, nas aldeias, continuam sendo tratadas como ruído. São tidas como inferiores, primitivas, irrelevantes, mesmo quando carregam-se séculos de resistência, de cosmovisões próprias, de saberes de mundo. Né? Essa dupla subjugação linguística, ela não é só opressiva, ela é extenuante, ela é desumanizante, ela impõe uma constante negociação identitária, onde qualquer escolha linguística é atravessada por relações de poder. Esses sujeitos vivem em constante performance de adaptação, traduzindo não só as palavras, mas traduzindo a própria existência. São forçados a amputar parte de si para caber nesse molde da integração. Essa lógica é uma continuação da mesma maquinaria colonial que transformava aquelas línguas indígenas e africanas em barulho, enquanto glorificava os idiomas europeus como a expressão da civilização. Hoje, esse mesmo padrão se recicla nos aeroportos, nos guichês da imigração, nas entrevistas de emprego e nas salas de aulas que corrigem sotaques como se corrigissem defeitos. As comunidades diaspóricas, elas têm desenvolvido, sim, formas de insurgência linguística que têm desafiado esses regimes de silenciamento imposto pelo racismo estrutural e pela colonialidade do saber. Por meio da oralidade, da música, da performance, o uso do crioulo, por exemplo, podcast, do iorubá em redes sociais, do quechua em canais do YouTube, ou do guarani em coletivos digitais, eles são exemplos de prática de resistência, das quais a linguagem deixa de ser apenas um meio de expressão e se transforma também em uma trincheira para a luta. Essas práticas, elas não só preservam idiomas que estão historicamente marginalizados, mas os reinventam, ampliando seus repertórios e inserindo no circuito da cultura global, sem abrir mão da sua singularidade. Trata-se, como diria Mignolo, de uma nova forma, uma forma de desobediência epistêmica, que se recusa a aceitar a inferiorização das línguas e saberes não europeus. Nesse sentido, o espaço digital ele emerge como esse novo território de disputa epistêmica, onde as línguas subalternizadas eles encontram novos caminhos para a revitalização e reconhecimento, desafiando a hegemonia do monolinguismo global. A
A agência linguística dessas comunidades, portanto, ela não é só um ato de preservação cultural, mas ela é uma prática política de enfrentamento a essa colonialidade que ainda persiste. Em suma, na diáspora, a linguagem ela é simultaneamente um campo de batalha e campo de invenção. Ela é um espaço de conflito, mas ela também é um espaço de criação de novas possibilidades de existência coletiva, onde se disputa não só o direito à fala, mas o direito de existir com voz própria. Muito obrigada.